Olá, eu sou a Joyce e vou apresentar o trabalho de seleção de modelos aditivos parcialmente lineares, orientado pelo professor Clécio da Silva Ferreira, do Departamento de Estatística da UFJF. Os modelos aditivos parcialmente lineares são uma classe de modelos que combinam componentes paramétricos e não paramétricos, sendo úteis em situações quando nós desejamos modelar um conjunto de dados onde parte das covariáveis se relacionam de forma linear e outra parte, como não linear, com a variável resposta. Como exemplo, nós temos o uso desse modelo para modelar o preço de casas em Boston, onde a variável taxa de imposto foi utilizada como uma covariável linear e a porcentagem de população de menor status e a distância a centro de emprego como covariáveis não lineares do modelo. A estrutura de um modelo parcialmente linear pode ser dada dessa forma, onde y é a variável resposta, x a matriz de variáveis lineares, beta, o vetor de parâmetros paramétricos a serem estimados, representado por g são as funções não paramétricas ou não lineares, que representam as relações flexíveis entre as variáveis t e y, e representado por epsilon, um vetor de erros aleatórios que possui distribuição normal neste caso. Uma vez, então, que esses modelos são importantes e aplicados em diversas áreas de conhecimento, o presente trabalho busca, então, obter os estimadores de máxima verossimilhança para a construção deste modelo, o uso de p-splines para construir a parte não paramétrica do modelo, assim como obter também parâmetros de suavização dessas curvas, dessas splines, através da validação cruzada, e a análise da segunda derivada das curvas estimadas, junto com o teste de razão de verossimilhança e o BIC, para conseguir selecionar quais variáveis são lineares e não lineares e obter um modelo final que melhor se ajusta aos dados. De acordo com a variação desse número de variáveis lineares e não lineares, temos também a variação dos modelos, como podemos ver na tabela. Para os modelos parcialmente lineares, nós temos essas expressões para os estimadores de máxima verossimilhança penalizados. Então, por meio de um algoritmo interativo, é possível obter as estimativas para cada um desses parâmetros, e o erro padrão para cada uma dessas estimativas é obtido pela relação com a matriz de informação de Fisher ou por meio do Bootstrap, quando essa matriz apresenta algum empecilho de ser inversível. A parte não paramétrica do modelo, formada pelas curvas, são construídas por meio das p-splines, que são funções suavizadas, que representam essas relações não lineares, e a penalização dessas curvas é importante para que essas curvas captem a informação ali necessária dos dados, sem ter um sobreajuste ou uma perda de informação. E a parte de seleção do modelo, como já disse, consiste em definir quais variáveis são lineares e não lineares. Para isso, primeiramente, é construído um modelo aditivo, onde todas as variáveis são não lineares. Então, para cada variável, nós temos uma curva, e para cada curva nós conseguimos construir a segunda derivada dela. E analisando as bandas de confiança da segunda derivada, aquelas onde as bandas de confiança, no mínimo 85%, contém um valor zero nos pontos, o valor real, nós consideramos aquela variável como linear, um novo modelo é construído e comparado com o modelo anterior. Para comparar os modelos, é utilizado o teste de razão de verossimilhança e também o BIC como um critério para selecionar o melhor modelo. Foi feito um estudo de simulação para os modelos parcialmente lineares, com 2 variáveis lineares e 2 não lineares, e para simulações que foram feitas 1000 vezes e para 3 diferentes tamanhos de amostra, nós temos as estimativas, os desvios padrão. Nós podemos observar as características dos estimadores de máxima verossimilhança penalizada, as características assintóticas desses estimadores, que são as reduções do viés, cada vez as estimativas vão ficando mais próximas do valor real, e a redução do desvio padrão também, à medida que o tamanho da amostra aumenta. E também, na tabela 2, os p-valores para o teste de normalidade, onde a hipótese nula, que assume a normalidade dessas estimativas, ela vai deixando de ser rejeitada à medida que o tamanho da amostra aumenta. A mesma coisa nós podemos observar também na parte não paramétrica do modelo, com a redução da variância das curvas estimadas, que vão se aproximando cada vez mais da curva real em preto. A segunda etapa do estudo de simulação consiste em obter as segundas derivadas para as curvas, então que foi construído um modelo aditivo, onde todas as variáveis são não lineares. Então, as curvas 3 e 4 são referentes àquelas variáveis que antes eram lineares. Então, nós podemos ver que as segundas derivadas delas ficam oscilando em torno de zero. E aí, o teste de razão de verossimilhança também foi aplicado nas simulações, a fim de comparar um modelo parcialmente linear, que nesse caso é um modelo real, verdadeiro, com um modelo aditivo, e pelo resultado do teste, nós podemos ver que o modelo parcialmente linear ele foi selecionado como um modelo ideal aqui. E uma aplicação também foi feita em dados reais, utilizando dados sobre níveis de pólen, é uma área bem importante, porque através desses níveis de pólen, eles conseguem criar modelos de previsão que ajudam no tratamento de alergias relacionadas a isso. E aí nós temos essas variáveis para o conjunto de dados, só chamando a atenção para essa variável rank, que ela é uma variável dummy, ela não é uma variável numérica contínua, então ela não entra nessa etapa de seleção de variáveis. Então nós temos um modelo construído, e para cada variável não linear, nós temos aí as segundas derivadas, e analisando as bandas de confiança, foi concluído que a variável temperatura e a velocidade do tempo, elas são consideradas lineares, enquanto o dia de temporada é considerado não linear. E aí, novos modelos foram ajustados e comparados, e como resultado final, nós temos que o modelo 4 foi selecionado como o melhor. Então, a única variável não linear deste modelo seria o dia da temporada. Nós temos aqui os resultados, então, para este modelo, para cada um dos parâmetros deste modelo, as estimativas, erro padrão e o p-valor, que seria a significância, todos muito significativos, e a curva estimada para a variável não linear. E embaixo a interpretação desse modelo obtido. E para validar esse modelo, nós fizemos o gráfico envelope de resíduos, tem alguns pontinhos aí fora das bandas de confiança, mas esses pontos são menores, do que 5% do total de observações, indicando que o modelo obtido ele é um modelo que oferece um bom ajuste aos dados analisados. E essas são as referências utilizadas.